Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rafael e hoje vamos dar continuidade às nossas aulas, nossas videoaulas do curso de auxiliar veterinário. E hoje trazendo um assunto novo mais uma vez, a gente vai falar de parasitoses, né? Então, os parasitas que acometem, ou seja, que eles causam algum mal, que eles habitam o corpo do animal, né? Então, hoje a gente vai estar falando de alguns parasitas, né? E vai estar falando o que é uma parasitose, uma hemoparasitose, o que é um, um endoparasita, um ectoparasita. A gente vai estar falando tudo isso daí, tá bom? Então, é um tema que a gente vai estar abordando hoje e que ele engloba, ele, ele, ele tá junto com outros temas, né? Então a gente sempre separa as coisas para poder ficar mais fácil de estudar, né? Porém, eu vou tá até separando agora no começo da aula, mas unindo depois para vocês terem uma noção. Então vamos lá. O que são parasitas, né? Então, vamos começar já explicando essa parte. Um parasita, ele é um ser vivo, né, que se beneficia, né, de um outro ser vivo, né, sem que esse outro ser vivo ganhe nada em troca, né. Então existem outras, outras, outras formas disso acontecer em que o parasita ele é beneficiado, o parasita não, o animal parasitado ou ele é beneficiado, né? Ou ele não sofre dano nenhum, né? Então a gente dá outros nomes, não é parasitismo. Então tem, por exemplo, comensalismo, né? Então tem outros nomes, né? Então eu vou dar um exemplo para vocês aqui, por exemplo, o cavalo que está lá no pasto, pastando o boi, vem a garça e pega esse carrapato e come. Pousa ali em cima no dorso do animal e come esse carrapato. O cavalo ou o boi teve algum prejuízo com isso? Não, nenhum prejuízo, né? No mínimo, ele não sofreu nenhum dano, né? Mas melhor que isso, ele ainda se livrou de um parasita. Então é benefício para o cavalo, para o boi e benefício para a garça, certo? Então esse é um exemplo. Aí tem tubarão, rêmora, tem outros, né? Então eu vou estar citando agora o parasitismo, né? Tira só a garça dessa história e deixa o carrapato e o cavalo, né? Então o carrapato se beneficia do sangue do cavalo, né? E o cavalo tem um prejuízo aí. Qual o prejuízo? Esse sangue ele está perdendo e com esse sangue, né, que ele está perdendo, a gente sabe que no sangue contém várias substâncias, então, como por exemplo, gases, como por exemplo, nutrientes, né? Então tem tudo isso. Quanto mais ele perde sangue, mais ele perde tudo isso, certo? Então é prejuízo para o cavalo, é prejuízo para o boi, é prejuízo para o cachorro, prejuízo para o gato, é prejuízo para a cobra. Cobra também pode ter carrapatos, certo? Então é prejuízo para o ser humano que tem carrapato, prejuízo para todo aquele animal que tiver um carrapato, certo? Então o nome disso é parasitismo. Então, entendido essa parte, a gente vai dar continuidade. Então, o parasita, ele vai se beneficiar do ser vivo sem que esse ser vivo receba nada em troca. Pelo contrário, ele vai ter um prejuízo, certo? Então, existem parasitas de dentro do corpo e existem parasitas de fora do corpo. Os parasitas de dentro do corpo, a gente vai chamar eles de endoparasitas, porque eles estão dentro do corpo. E os parasitas de fora do corpo, a gente vai chamar eles de ectoparasitas, que eles estão fora do corpo, certo? Então, aí a gente vai ter vários e vários e vários parasitas, certo? Então,
é, de, de fora do corpo, acabei de citar o carrapato, né? Existem outros, existem vários, né? Então, existe a pulga, existe o berne, então existe a bicheira, né? Então tem vários parasitas de fora do corpo, né? Existe o piolho e vai variar no que? Na espécie e na região, né? Isso vai variar bastante. Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem um clima tropical, né? Lá fora, nos outros países, por exemplo, a Itália, lá é muito mais frio, né? Então, isso vai mudar também, tá? Então, as espécies, tem algumas espécies de animais que tem aqui, diferente de outras que tem lá fora e vice-versa, tá? Isso muda também. Porque o parasita ele precisa se adequar ao clima, se adequar ao animal, né? Então, às vezes, aquele animal de pelo longo, ele, ele tem mais carrapatos, por exemplo, né? Do que um animal de pelo curto, né? Então isso vai variando. Então aqui a gente tem mais incidência de moscas nos dias quentes, nos dias maiores do ano, né? Então é mais fácil para proliferação das moscas, diferente dos dias frios, tá bom? Então isso tudo vai influenciar, certo? E dentro do corpo, quais os parasitas que a gente vai ter? Aí são vários e vários, né? Mas é, a famosa lombriga, né? Que o pessoal fala, né? Então existem diferentes lombrigas, né? Então falando assim para vocês se associarem com quais parasitas, né? Existe um parasita que acomete aí os cães, que a gente chama ele popularmente de baratinha do fígado, né? Por que baratinha do fígado? Porque ele tem um formato de uma barata, né? E parasita o fígado, né? Só que o nome dele mesmo é giardia, né? Não sei se já ouviram falar. Vai fazendo galerias, buracos, né? Túneis no fígado desse animal, certo? Existe também a famosa solitária, né? Que o nome dela, na verdade, é tênia, né? E da doença é teníase, né? Transmitida através da ingestão de alimentos, né, contaminados, por exemplo, a carne crua ou mal passada, né? Então tem dois tipos aí, né? Tem a vinda do porco e a vinda do gado, né? A, a, a sólio e a saginata, enfim. Existem vários parasitas dentro do corpo. Aí vai parasitar o fígado, vai parasitar o coração, vai parasitar o intestino, vai parasitar o pulmão, né? Então, tem vários parasitas, né? E o que que é importante a gente saber disso, né? Por que que é importante? Porque os parasitas, que nem eu falei, eles vão se aproveitar do animal e causar prejuízo para o animal. Prejuízo de que forma? Então o animal ele vai perder sangue, ele vai perder nutrientes, ele vai emagrecer, né? Gera mudança no apetite, né? Mudança na cor das mucosas desse animal, né? Então vai gerar um quadro de anemia, né? Vai gerar um quadro de fraqueza, vai gerar uma mudança completa no organismo desse animal e vai causar vai deixar esse animal debilitado, né? E então é importante a gente saber qual parasita tratar, como combater, como fazer o diagnóstico, né? E principalmente, gente, a gente tem que pensar na saúde desse animal, né? Então, o parasita, ele vai ter sempre, né? Dificilmente a gente vai conseguir combater, não vai conseguir combater todos os parasitas 100%, né? Por quê? Vamos pensar no cavalo, no boi, ele come aonde tem parasitas da pastagem, né? Então a gente elimina os do corpo e ele come e acaba ingerindo mais, certo? Porém, a gente
tenta controlar isso, né? Então, se o animal estiver bem, estiver saudável, a gente está conseguindo controlar isso. Ok, se esse animal estiver debilitado, aí é problema, né? Pode ser que a gente perca o animal pelo excesso de parasitas, né? E aí, os parasitas eles geram outros quadros é, é, decorrentes, né, secundários à parasitose, que são, por exemplo, uma cólica num cavalo por excesso de parasita, né? Pode gerar, por exemplo, uma dificuldade de respirar por parasitose, né? E gera anemia, fraqueza, esses são os principais, né? Então, é importante a gente saber, conhecer, né, cada vez mais essa parte das parasitoses, certo? Então, como que a gente faz o tratamento do animal parasitado? Como que a gente combate os parasitas? Então vamos começar pelos ectoparasitas, são os parasitas de fora do corpo, aqueles que a gente consegue ver, né? Então, gente, hoje tem muitos e muitos e muitos medicamentos aí no mercado, tá? Mas se a gente está conseguindo ver, se torna mais fácil, né? Então, como que a gente combate um carrapato? Como que a gente combate uma pulga? Então, tem vários e vários, vários meios de se fazer isso, vários medicamentos, né? Quando a gente quando se trata de pequenos animais, a gente faz até em comprimido. Por quê? Porque a ação do comprimido, ela é para aqueles parasitas que estão no animal e ela tem uma durabilidade, porque como é um medicamento que foi ingerido, vai agir no sangue, então vai deixar esse animal protegido por um tempo. Quando a gente faz aqueles de uso tópico, a gente combate a infestação, mas não deixa esse animal protegido, certo? Pode ser feito uso tópico? Pode, né? Mas esse animal não vai ter essa proteção um pouco mais prolongada ali, certo? Já a gente pode, né, tá fazendo também em outras espécies outros tipos de medicamentos. Então, tem inclusive medicação injetável para se fazer. Porém, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Então, não é, tem coisas que só pode ser feita por um médico veterinário, mesmo um auxiliar não pode estar fazendo, né? Por causa dos riscos que correm, que leva ao animal. Então, nesse caso, algumas medicações, mesmo sendo vermífugos e tal, e sendo injetável, gera efeitos colaterais. Então, toda droga gera um efeito colateral, certo? Então, dependendo da espécie, mais efeito colateral ainda. Então, é importante também saber qual medicamento fazer em qual espécie, certo?